Olá, meus amados em Cristo Jesus. Graça e paz a todos. Um imenso prazer, com muito respeito e com muito amor e carinho por vocês. Eu venho trazer esta mensagem maravilhosa da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Abençoados com todas as sortes de bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Estamos na graça do nosso Senhor e isso para mim é magnífico. E eu espero que para você também seja algo muito magnífico, porque eu sei que é. Porque eu sei que é algo que tem mudado a tua vida, tem mudado a tua história, tem mudado a tua situação. Meu amado, eu peço que você deixe o seu like. Obrigado, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho. O YouTube vai passar para você as notificações dos próximos vídeos, tá? Quando você, deixa o seu like, tá? Quando você deixa o seu like, aí você recebe as notificações dos próximos vídeos. Você passa, a notificar para outras pessoas também, o vídeo, tá bom? Vamos entrar num assunto importante hoje. Abra o teu coração. Em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração, abra a tua mente, deixa o Espírito da graça de Cristo entrar na tua vida, fazer esse impacto maravilhoso e te libertar da mentira e do engano, tá bom? Eu peço que você aprenda, que você aceite o que já está em você. O Espírito Santo já está em você. Esta verdade já está em você. Então, vamos juntos comigo, tá? Eu agradeço a todos vocês pelos comentários. Muito obrigado. Todos vocês que me acompanham. Nosso amigo que tem nos acompanhado muito, o Paulo Rodrigues, nossa irmã também Margarete, nossa irmã Ivan, o nosso irmão Levi, o nosso irmão Roberto e tantos quantos outros que têm deixado seus comentários. Muito obrigado pela força de vocês. Obrigado pelos comentários, tá bom? Eu agradeço a todos e vocês são mais do que abençoados na graça do Senhor Jesus. Hoje eu trago um assunto polêmico. Eu quero até citar aqui o meu amado irmão Paulo Rodrigues, que ele tem mandado para mim através do WhatsApp algumas palavras, algumas orientações, que ele também é um homem muito estudado, que tem inspiração de Deus. E então, meu amado irmão Paulo Rodrigues, o print, as fotos que você mandou para mim sobre os pergaminhos do Mar Morto, os manuscritos que foram encontrados entre os anos de 1947 e 1948. Isso eu tenho recebido e eu agradeço muito, viu? Muito obrigado. Hoje eu trago um tema polêmico. A Bíblia é mentirosa. Sim ou não? O que você acha? Eu quero chamar a atenção de todos vocês. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Meu contato fica aí na tela para que você possa me ligar, me mandar uma mensagem, uma resposta, ou uma dúvida ou alguma pergunta, tá bom? Fica à vontade. Mas eu te pergunto, meu amado, a Bíblia é mentirosa? Sim ou não? Esse é o nosso tema. Porque é algo polêmico, onde muitos estudiosos, professores, teólogos, filósofos, arqueólogos, não acreditam na existência de Deus, não acreditam na Bíblia. Os ateus, por exemplo, tem muitos ateus que não acreditam em Deus. Eles têm o direito, não acreditam na Bíblia, eles têm o direito. Isso é um direito seu, Você é livre, porém, algo que é questionável. Por quê? Por que o ateu não acredita em Deus? Por quê? Porque ele tem uma ideia formada, uma opinião formada sobre tudo que ele crê e o que ele não crê. E isso é um direito dele. Você crê no que você quiser. Você acredita no que você quiser acreditar. Ninguém é obrigado a nada. Porém, eu posso dizer então que é algo inútil. Por que é inútil? Porque você tem que ver que não podemos trazer à tona aquilo que nós não criamos, aquilo que nós não identificamos.
como até hoje nenhum cientista e nenhum doutor estudado em ciências pôde, né, descobrir o segredo da mente humana. Você já ouviu alguém falar sobre o segredo da mente humana? Embora o ateu não acredite que Deus criou nada, né? Porque quando você não acredita em Deus, você tem na mente que Deus não criou nada, nem Ele mesmo. Ele nasceu da mulher, da mãe, e veio ao mundo por natureza. Eu acredito nisso. Mas vamos entender uma coisa. Você acredita no vento? Você, meu amigo ateu, você que não acredita em Deus, você tem seu direito, eu respeito você. Eu fico muito lisonjeado com isso, que é algo que o ser humano tem em si. E eu deixo o meu abraço para você também, tá, meu amado irmão? Você também é meu irmão amado. Graça e paz também para você, é claro. Mas você acredita no vento? O vento que sopra. Você acredita no vento que sai do seu ventilador? Sopra teu cabelo, seu rosto? Você acredita no ar que você respira quando você sopra ele na sua mão? Você sente ele na sua mão? Você acredita? Acredita, né? Claro que acredita. Quem é que não acredita no vento? Eu nunca vi uma pessoa dizer que não acredita no vento. Eu creio que toda a humanidade que existe no mundo, na Terra, crê no vento. Acredita que o vento existe, o vento do ventilador, porque ela sente. O ar que ela respira, ela acredita que existe porque ela sente quando sopra na sua mão. Muito bem. Eu pergunto, quem foi que já viu o vento? Alguém já viu o vento? Não, né? Mas você acredita que ele existe. Não vê o vento. Ninguém viu o vento. Eu nunca ouvi dizer que alguém tirou a foto do vento. Você já viu a foto do vento, o vídeo do vento? Como é que o vento é? Se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é vermelho, se ele tem tamanho, se ele é gordo, é magro, seja lá como é que seja a sua aparência. Ninguém viu, ninguém sabe, não tem quem diga nesse mundo, eu vi o vento. Mas se você perguntar, você acredita no vento? Eu acredito no vento, porque eu sinto ele. Eu vejo ele levando folhas, levando papel na rua, levando sacolas plásticas. Eu vejo as coisas se movendo com o passar do vento. Então você acredita que o vento existe. Muito bem. Então como é que você não acredita que Deus existe? Porque Deus é como o vento. É o Espírito. Alguém vê o Espírito? Dentro de você, meu amado ateu, tem um Espírito. Do contrário, você não viveria. Tem um Espírito dentro de você. Tem uma alma que você não vê. Do contrário, você não sentiria dor e nem sentiria alegria. Do contrário, você não choraria e nem cantaria. Então, você não vê o vento, você não vê o seu espírito, você não vê o ar que você respira. Mas você crê que ele existe, não é? Assim também é o Criador, que criou todo o universo. Ele existe. Você não vê. Você diz que não acredita porque ninguém vê Deus, exatamente. Ele é espírito. Espírito não dá para se ver em olho nu. Nessa matéria humana, ninguém vê um espírito. Tá bom? E isso é mais uma coisa polêmica no mundo, né? Porém, talvez ninguém possa tirar o seu direito, porque mesmo com todas as verdades na sua frente, você não acredita. Mas é isso mesmo. Agora, em questão da Bíblia. A Bíblia, né? O livro mais vendido do mundo, mais estudado, mais lido do mundo. A Bíblia. Né? Muitos não acreditam na Bíblia. Você acredita na Bíblia? A Bíblia para você, ela é mentirosa ou ela é verdadeira? Vamos discutir sobre isso hoje. O perigo da Bíblia. O perigo da Bíblia, né? Muito bem. Primeiro que a Bíblia foi escrita pelos judeus e com linguagem de figura. Coisa que muitos evangélicos não entendem. Entendeu? Por ela ter sido escrita pelos judeus, ela contém linguagens de figura. Que só eles entendem. Dentro da Bíblia tem uma cultura. E a cultura desse povo aqui não é brasileira. Não é alemã, não é da Argentina e nem dos Estados Unidos. É de um povo hebreu, judeu. Né? E a cultura deles, só eles entendem. A Bíblia tem tempo,
Ela tem data, ela tem época, para quem foi escrita e para quem ela se aplica. Muitas coisas você não entende, nem tudo que tem aqui dentro aplica-se a você. Muito bem. Agora eu quero dar um relato a respeito de um amado irmão em Cristo, né? Meu amigo que tem revelação da graça também, que ele mandou para mim uns prints, né? Umas fotos dos manuscritos do Mar Morto. Muito obrigado, meu amado irmão Paulo Rodrigues, tá? Agora vamos aqui entender primeiro o que é a Bíblia. Para você que acredita e para você que não acredita na Bíblia. A Bíblia, ela é um livro, certo? Ela é um livro. O nome Bíblia, ela quer dizer conjunto de livros, tá certo? O nome Bíblia quer dizer conjunto de livros, entendeu? Essa é a verdade sobre o nome Bíblia, conjunto de livros. Agora, quem foi que fez esse conjunto de livros? Foram os católicos, tá bom? Muito bem. A Bíblia é um conjunto de livros, ela contém nela 2 testamentos, né? E essa Bíblia que nós temos hoje, essa Bíblia que se tem hoje nas suas mãos, ela tem o Antigo Testamento. O Antigo Testamento são 39 livros dessa Bíblia. Dessa Bíblia aqui que você tem, certo? A outra Bíblia hebraica, a outra Bíblia de Jerusalém, ela contém outras coisas, outros livros que essa não tem. Vamos lá. Ela contém 39 livros, essa Bíblia que todos os brasileiros têm e a maioria no mundo tem. Os 39 livros da Bíblia que constam no Antigo Testamento são: o primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levítico, o quarto é Números, o quinto é Deuteronômio, o sexto é Josué, o sétimo Juízes, o oitavo Ruth, o nono Samuel, o 10º segundo Samuel, né, que tem o primeiro e o segundo Samuel, o 11º é primeiro Reis e o 12º é o segundo Reis. O 13º é primeiro Crônicas, o 14º é segundo Crônicas, o 15º é o Esdras, o 16º é o Neemias, o 17º é Esther. O 18º é Jó e o 19º é Salmos. E o 20º livro da Bíblia são Provérbios, no Antigo Testamento. O 21º é Eclesiastes, o 22º é Cantares de Salomão, o 23º é Isaías, o 24º é Jeremias, o 25º Lamentações, o 26º Ezequiel, o 27º, Daniel, o 28º, Oséias, o 29º, Joel e o 30º, Amós, o 31º, Obadias, o 32º, Jonas, o 33º, Miqueias, o 34º, Naum, o 35º, Abacuque, o 36º, Sofonias, o 37º, Ageu, e o 38º, Zacarias, e vindo então o 39º, Malaquias, né? Que segundo os evangélicos e os católicos é o último livro da Bíblia no Antigo Testamento. Só que o último livro da Bíblia no Antigo Testamento não é Malaquias. O último livro da Bíblia no Antigo Testamento é o livro histórico de João, que relata a história de Jesus de Nazaré. Certo? Isso você precisa entender. Então nós temos aqui o Novo Testamento, que são de 27 livros, totalizando 66 livros da Bíblia de hoje. Na antiga tem mais, certo? Na Bíblia original dos judeus são mais livros do que estes, certo? E no Novo Testamento, o primeiro livro, né, que eles colocaram, o primeiro livro histórico é Mateus, nessa Bíblia. O segundo livro histórico do Novo Testamento é Marcos. O terceiro é Lucas, o quarto é João, o quinto é Atos, o sexto é Romanos, o sétimo é 1 Coríntios, o oitavo é 2 Coríntios, o nono é Gálatas, o 10º é Efésios, 11º Filipenses, 12º Colossenses,
O 13º é 1 Tessalonicenses. O 14º é 2 Tessalonicenses. O 15º, 1 de Timóteo. O 16º, 2 de Timóteo. O 17º, Tito. O 18º, Filemon. O 19º, Hebreus. O 20º, Tiago. O 21º, 1 de Pedro. O 22º, 2 de Pedro. O 23º, 1 de João. O 24º, 2 de João. O 25º, 3 de João. O 26º, Judas. E finalizando, o 27º, Apocalipse. Porém, assim está a cronologia da atual Bíblia Sagrada dos católicos. Muito bem. Aqui eu estou explicando para você o que é a Bíblia, tá? Como é que ela é, o que ela contém, o que é que ela não contém. Nós temos que entender uma coisa. Essa Bíblia que está em suas mãos, ela tem vários tradutores. Um deles, muito conhecido pelos evangélicos, é o padre, que era padre João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Quando ele traduziu esta Bíblia para o português, ele era um português, certo? Ele era padre. A Bíblia Sagrada, nesta versão, ela é um resultado de mais de 350 anos de esforço, segundo diz alguns historiadores, tá bom? Desde quando João Ferreira de Almeida começou o seu trabalho de tradução? O jovem Almeida nasceu em Torres de Tavares, diz os estudiosos, em Portugal. Com apenas 14 anos de idade, teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, convertendo-se ao Evangelho, segundo ele. Desde então, tornou-se um dedicado estudioso da palavra de Deus. Seu amor pelo texto sagrado o impulsionou a começar no ano de 1644, aos 16 anos, a sua primeira tradução do Novo Testamento, usando versões em latim, espanhol, francês e italiano. Não contente com essa tradução, anos mais tarde, ele fez uma segunda, desta vez baseada no texto grego, chamado de Textus Receptus, o mesmo usado pelos reformadores protestantes, certo? O texto masorético, em hebraico, né? Porém, não pôde terminar os últimos versículos do livro de Ezequiel, porque o Senhor Deus o levou à sua presença em 1991, aos 63 anos de idade. Assim, a missão de terminar a tradução do Antigo Testamento foi concedida a um holandês, Jacobus Opden Acker, certo? Um holandês teve, então, o prazer de terminar as traduções de João Ferreira de Almeida, um holandês, Jacobus Opden Acker. Portanto, mediante o valor incontestável das Escrituras Sagradas para a humanidade, Deus a tem preservado e nos exortados a viver em temor e tremor, a fim de que nada seja subtraído ou acrescentado ao texto sagrado. Afinal, os preceitos são fundamentais, a fé, sua doutrina, a sua doutrina é santa. Não. Aqui, eu discordo. A Bíblia é sagrada, meu amado, porque aqui é segundo um estudioso, né? Um professor que fala sobre isso. Porém, a Bíblia é sagrada, os seus preceitos fundamentais e a sua doutrina só é santa quando estamos falando da doutrina de Paulo, o apóstolo Paulo, certo? Mas o Antigo Testamento são histórias. O Antigo Testamento não é doutrina para a Igreja de Cristo. Não tem revelação, não tem promessa, não é o Evangelho, tá? O Evangelho é a partir de Jesus de Nazaré, continuando com os apóstolos. Então eu discordo aqui.
Todos os fatos narrados são verdadeiros e todas as suas promessas são dignas de confiança. Errou de novo. As promessas da Bíblia não eram para nós, era para os judeus. A nossa veio com Paulo, quando recebeu a revelação do Senhor ao terceiro céu. Entendeu? Isso você tem que entender. Demos, pois, ao Senhor toda a glória e por nós concedeu acesso a este tesouro sem igual e por através dele mostrar-nos sua perfeita vontade. Aqui fica o quê? Algo que não dá para se acreditar nesse autor, mas porém que seja. Porque a revelação da graça de Cristo nos dá hoje um novo sentido a respeito da Bíblia, tá bom? E eu vou passar para vocês. A Bíblia reúne uma coleção de 66 documentos divinamente inspirados e divididos entre 2 testamentos. Neles, o Altíssimo revela não apenas sua mente, ou seja, seus pensamentos, mas também seu caráter, seu propósito e seus preciosos atributos. Cada pessoa se torna o destinatário desta mensagem, que mostra de forma clara o caminho da salvação e o destino dos justos e dos ímpios na eternidade. Os livros do Antigo Testamento, os 39 livros que formam o Antigo Testamento, se dividem em 5 grupos. O primeiro grupo, segundo aqui, é o Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5 livros, Olei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, que é de Isaías a Malaquias. Toda a obra do primeiro concerto divino foi escrita por autores diversos. Entre eles estavam profetas, reis, bárbaros, guerreiros, tinha muitos, sacerdotes, líderes de nação. E a língua original destes escritos foi o hebraico, exceto algumas poucas citações feitas em aramaico. Também tem isso para se entender, Então, esse aqui é o Antigo Testamento na Bíblia. Vamos ao Novo. O que diz a Bíblia sobre o Novo Testamento? Vamos lá. Novo Testamento. O Novo Testamento diz o seguinte: desde as últimas palavras proféticas do livro de Malaquias, desde as últimas palavras do profeta Malaquias, acontece um período chamado pelos estudiosos de intestamentário. Não houve testamento, nesse período. Isto é, não há registros de que o Altíssimo tenha falado com o homem. Por isso, este tempo é conhecido como os 400 anos do silêncio de Deus. Existe isso, que os estudiosos falam que houve 400 anos de silêncio na terra, até a vinda do Messias a Jerusalém. Entendeu? Este era um sinal evidente de que muitas profecias iriam se cumprir, pois o Todo-Poderoso agia soberanamente na história, preparando o mundo para a chegada do seu Filho. A partir de seu nascimento, por meio de uma virgem, o Senhor Jesus revelaria a todas as pessoas a nova aliança que o Deus Pai desejava firmar com a humanidade. A missão do Salvador seria proporcionar perdão dos pecados por meio do seu próprio sangue, e não mais por meio dos sacrifícios de animais. Portanto, esse extraordinário pacto não seria mais uma exclusividade do povo judeu, pois todos os povos, culturas e gerações passariam a ter acesso a ele. O Antigo e o Novo Testamento estão inteiramente ligados entre si, pois tratam do relacionamento do ser humano com Deus, ou seja, o Altíssimo mantém o seu caráter e os seus atributos. E mesmo que seja uma nova aliança, as Escrituras revelam que os termos da fé e da obediência para a salvação eterna permanecem. Podemos definir o Novo Testamento como uma coleção de 27 livros, escritos originalmente em grego, língua que predominava o mundo grego-romano na época.
Para a composição da obra, Deus contou com homens comprometidos com ele, que foram inspirados pelo Espírito Santo. Os livros que compõem o Novo Testamento podem ser divididos em evangelhos, são 4 evangelhos, né, que é os livros históricos, Atos, epístolas, 21 epístolas e, por fim, o Apocalipse. Bom, aqui são os 2 testamentos que tem na Bíblia, essa Bíblia que você tem, tá? Agora, qual é o perigo da Bíblia? O perigo da Bíblia é esse que você viu aqui o autor dizer, que ela é divinamente santa, que ela é uma doutrina, né? É como uma doutrina para o mundo, não. Você tem que entender isso. O perigo da Bíblia é esse, que muitos evangélicos não entendem e eles ficam futurizando a Bíblia. Todo o Antigo Testamento, a antiga aliança, o pacto antigo de Deus com a humanidade, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com você crente aí, hoje no Brasil. Nem evangélico, nem ateu, nem católico, nem ninguém. Porque nós não existíamos. A Bíblia, no Antigo Testamento, fala da aliança com Deus com o homem. Um povo, um homem que, através dele, veio se tornar uma nação. A nação de Israel. Começou com Abraão, certo? E teve a nação. Deus falou para ele, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. De ti farei uma grande nação, e fez Israel. E todas as promessas de Deus na Bíblia, desde o Antigo Testamento, era para Israel. Não tem promessa para crente na Bíblia. Não tem promessa para evangélico na Bíblia, principalmente no Antigo Pacto. Gentios não têm nenhum contato com Deus no Antigo Pacto. Só aqueles que se converteram, só aqueles que adoraram o rei de Israel, o Senhor de Israel, o Deus dos judeus. Passaram a adorá-lo, alguns que eram gentios, que não eram da linhagem de Israel, e assim se converteram e se tornaram judeus. Então, é tanto que os judeus são mestiços. A maioria vem de outros povos, mas se tornam judeus por quê? Porque passam a praticar a lei de Moisés, a circuncidar-se e assim se tornam judeu, certo? Como disse Deus para Arão e Moisés, aquele que quiser participar da lei dos judeus tem que ser circuncidado. É que nem vocês hoje que vivem a prática da lei de Moisés. Vocês teriam que se circuncidar. Sabia disso? Pois é, vocês não sabem, né? Muito bem. Então, vamos à continuidade aqui da Bíblia. A Bíblia é mentirosa. Sim ou não? O que vocês acham desse relato? A Bíblia é mentirosa ou não? Vamos lá. A história da Bíblia, por volta do ano 6, né? Antes de Cristo, a 50 antes de Cristo, os materiais antigos eram pedra. A Bíblia era escrita, né? Os pergaminhos, né? As primeiras palavras eram escritas em pedra, argila, metais, pergaminhos, papilos, tá bom? A Bíblia passou por transformações ao longo do tempo, né? Teve descobertas arqueológicas que comprovam a veracidade da Bíblia. Em 1947 a 1948, encontraram os rolos nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto se reportam a quase 1000 anos. Foram descobertos 900 rolos que contêm um texto de textos bíblicos, certo? 900 rolos foram encontrados, né? Entre o Mar Morto, né? Você pode ver isso, tem as histórias que contam. Nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto. E, num período desconhecido, a Bíblia vem de grego, né? A Bíblia vem do grego, né? Os livros, né? Gregos. São Jerônimo, que era padre, que traduziu para o latim no século IV, em 1500 depois de Cristo. Antes de Cristo. Peraí, calma aí. Diz aqui que São Jerônimo era padre e ele traduziu a Bíblia em latim no século IV.
certo? Em 1500 a.C., a Bíblia começou. Aliás, foi em 1500 a.C., a Bíblia começou. A primeira comunicação de Deus ao homem chamada Decal, conhecida como as 10 palavras, né? Que depois veio a ser os 10 mandamentos. Era Decal. Foi a primeira comunicação com Deus com o homem, em 1500 a.C., porque no século IV, São Jerônimo, o padre Jerônimo, traduziu a Bíblia para o latim. Vamos entender aqui. Conhecida como 10 palavras ou os 10 mandamentos, é Decal. O livro de Pocamac, retirado dos escritos de Bacaramalec. Foi tirado desses escritos de Bacaramalec. Primeiro era oralmente, se falava. E depois, né, era oralmente. E foi o início das escrituras, que chamamos de Bíblia. Né? Oralmente, primeiro, oralmente, como diz aqui. Escritos em 3 línguas diferentes, por vários povos diferentes, né? Como eu já disse, teve profetas, reis, bárbaros, guerreiros, né? Sacerdotes e muitos outros diferentes. Tornaram-se em 2 testamentos, né? Tornaram-se em 2 testamentos, sendo escrita por 40 autores e em 66 livros. Velho Testamento, canônicos, 300 anos antes de Cristo. A escrita era primitiva era primitiva e hierográfica. Não havia letras minúsculas, não havia pontos, vírgulas, era escrita, né, da direita para a esquerda. E não tinha divisões. Essa Bíblia aqui que você tem ponto, tem vírgula, tem tudo, né? Divisão. Não era como foi escrita no início, certo? A Bíblia que foi escrita pelos judeus, pelos aqueles povos, ela não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha letra minúscula, não tinha nada. E era da direita para a esquerda que eles escreviam, entendeu? Em 250, né, antes de Cristo, veio a influência grega, na época de Alexandre o Grande, que conquistava o mundo. Desde o regime de Babilônia, o cativeiro, né? Desde o cativeiro de Babilônia, né, que teve esse regime, veio a influência grega, na época de Alexandre o Grande. O Velho Testamento estava cheio de profecias que falam, está cheio, né? O Velho Testamento está cheio de profecias que falam de um Salvador que vinha para libertar os judeus, o Messias. No Novo Testamento, do ano 50 ao ano 70, chega o período da comunicação escrita, 90 até o ano 90, né? E de 33, mas antes de 33 a 50 era o período da comunicação oral, né? Antes de chegar à comunicação escrita, de 33 depois da morte de Cristo até o ano 50, as pessoas apenas se comunicavam falando. Era oral a comunicação, certo? Agora, depois do ano 50 ao ano 70, começou a comunicação escrita até o ano 90. As epístolas do Novo Testamento foram escritas pelos apóstolos. João, o mais jovem, escreveu Apocalipse e mais 3. Pedro, Tiago escreveram suas epístolas. Mas Paulo era da cidade de Tarso, próximo da Sicília, né? Uma província grega. Seus pais eram fariseus, filósofos, era de uma família de judeus, filósofo e gramático. Cumpridor da lei, era fluente na língua grega. Teve uma sede insaciável em perseguir os cristãos. De 45 a 68 depois de Cristo. Passou a escrever para os gentios. Não, teve uma influência, certo? Insaciável, né? De perseguir os cristãos. Ele perseguiu os cristãos, né? Depois da morte de Cristo,
matando e encerrando na prisão. Assim foi o trabalho de Paulo, que era Saulo, né? Ele nasceu, Paulo, que era Saulo, ele era da cidade de Tarso, da Sicília, na província grega. Seus pais eram fariseus, filósofos, gramáticos, e ele também, né? Ele era cumpridor da lei, porém era cidadão romano. Muito respeitado pelos romanos porque era muito estudioso, muito inteligente, Paulo. E perseguiu os cristãos com a sede insaciável, né? De 45 a 68 depois de Cristo, ele passou a escrever para os gentios. Foi o que mais escreveu no Novo Testamento, enquanto ele estava preso. Todos os apóstolos morreram, foram mortos, menos João. João, ele viveu mais, né? João morreu depois. Mas todos nesse período aqui morreram. Entre 33, depois da morte de Cristo, até 68, todos morreram. Todos os apóstolos morreram sob o domínio do Império Romano. Tá bom? Vamos entender isso aqui. E os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, né, haviam 11 grutas da seita dos essênios. Havia os essênios da época, que eram pessoas isoladas. Elas se isolavam das outras pessoas e passavam a estudar. E assim, eles naquelas grutas, naquelas cavernas, né, escreveram os manuscritos do Mar Morto, Antigo Testamento, da Bíblia. Escreveram há muitos anos. Eram milhares de manuscritos, milhares de pergaminhos tinham lá, quando foi encontrado. Então, os essênios, né? E foi descoberto isso entre 1947 e 1948, quando foram encontrados esses manuscritos do Mar Morto, né? Nas grutas de Qumran, né? 11 grutas. A Bíblia nos foi dada em fragmentos. Isso é importante que você entenda. Quando foi encontrado os primeiros, né? Os primeiros manuscritos, né? Os livros, eles eram fragmentos muito difíceis de poder interpretá-los, de poder reformá-los, de poder refazê-los. Com muito trabalho, com muito esforço, com muito cuidado, com muito prazer, foi que os estudiosos, os primeiros escritores, começaram a reescrever, tá certo? Salvando esses fragmentos, né? Em 303 depois de Cristo, Diocleciano destruiu todos os livros. De 303 a 331 depois de Cristo. Veio então Constantino, deu origem à Igreja Católica, né? Criando o cristianismo romano deles. E aí passou então 16 anos numa gruta em Belém, Jerônimo, né? Esse Jerônimo, que se tornou São Jerônimo, que era padre, ele passou 16 anos numa gruta em Belém, em 405 depois de Cristo. Nasceu na cidade de Dalmácia, em 347 depois de Cristo. Era de pais cristãos, os pais dele eram cristãos. Foi para Roma estudar filosofia, em Constantinopla. Em Roma se tornou padre, considerado o pai do monasticismo romano. Quer dizer, ele que deu início aos monastérios. Esses monastérios que tinham, foi Jerônimo, o padre Jerônimo, que começou a construí-los com uma mulher, né? Ele construiu monastério, escola, entende? A história da Bíblia hebraica é o erro dos líderes religiosos, que eles levam os crentes a crer. O erro dos líderes religiosos que levam os crentes a crer que tudo que está escrito é para eles. Esse é o erro. Quero que você entenda que o erro desses líderes religiosos é querer levar os crentes a acreditarem que tudo que está escrito na Bíblia são para eles. Você tem que entender que nem tudo, não é tudo que está escrito nessa Bíblia que você tem aí, que é para você. É por isso que muitas pessoas não acreditam na Bíblia. É por isso que muitas pessoas não levam fé na Bíblia. Duvidam, criticam, tem muitos ateus. Por quê? Por causa do erro dos evangélicos e católicos. Eles, os religiosos, levam as pessoas a entenderem a Bíblia de forma errada. Entendeu? Eles levam
as pessoas a entenderem a Bíblia de forma errada, porque nem tudo que está escrito é para nós, você que tem que entender, você tem que procurar entender. Ó. Você pega a sua Bíblia, do livro de Gênesis, o primeiro no Antigo Testamento, e vá até Jesus de Nazaré, no livro histórico de João, antes de Atos. Leia tudo. Procure entender, mesmo que não seja tudo. Comece a ver o contexto, o início, para quem era escrito, com quem Deus estava falando. Você vai entender claramente que não era para nós. A história de Gênesis fala da história de Adão e Eva. Depois vem Noé, vem Abraão, vem Isaac, Jacó, José. Aí vem Moisés. Depois Josué. E depois vai. Aí vem Davi, vem Gideão, vem Salomão, vem Sansão. Vem Elias, vem Eliseu. E vários reis. Rei Asa, rei Ezequias, e vai muita. E se você ver toda essa história, era para Israel. O povo específico do Antigo Testamento que Deus abençoava e depois condenava, que Deus ajudava e depois entregava aos inimigos, era quem? Era o povo de Israel, era Jerusalém, eram os judeus. Nessa época não existia nada. Não tinha Europa e nem tinha América. Você pega um livro histórico desse e fica aplicando na tua vida. Você está errado. É como se você pegasse o livro de histórias do Brasil, que fala o descobrimento do Brasil, com Pedro Álvares Cabral, o descobrimento da América, né, com aquele lá que eu esqueci o nome, a história da proclamação da República, a história da independência do Brasil, com Dom Pedro I, a história de Tiradentes, a história dos escravos com a princesa Isabel e tantas outras histórias de homens descobridores, de cientistas e tudo mais. Eu te pergunto, você pode aplicar para hoje? Você pode dizer que hoje Pedro Álvares Cabral vai descobrir o Brasil se ele já está descoberto? Não vai. Você não pode fazer isso. Você pode dizer que Tiradentes vai ser enforcado, decapitado em Minas Gerais amanhã ou depois? Não pode. Por quê? Porque é uma história antiga. O nome já está dizendo Antigo Testamento, não é para você, não tem nada a ver conosco. Nós hoje, do século XXI, moramos no Brasil, você crente evangélico brasileiro. O que tem a ver você com judeu? O que tem a ver você com o Antigo Testamento da Bíblia? Não se aplica a você, a história toda é para um povo específico chamado judeu. Uma nação de Israel. As leis que criaram para a nação, que não é uma lei religiosa, é uma lei nacional. Que são os mandamentos de Moisés. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver você dar dízimo. Não tem nada a ver você subir em altar. Não tem nada a ver você batizar em água. Não tem nada a ver você fazer jejum. Não tem nada a ver você tomar Santa Ceia. Tudo isso são cultura de uma nação. Não pode ser aplicado a nós. Esse é o erro de muitos que não entendem a Bíblia. Você pode ver o livro dos profetas, os livros proféticos de Isaías, Malaquias. Os Pentateucos, de Gênesis a Deuteronômio, conta o quê? Conta a história das leis dos profetas, das leis dos patriarcas, de um povo que foi escravo 400 anos no Egito, de um povo que sofreu no deserto, e o povo que lutava para entrar em Canaã. Quem era esse povo? Era o Brasil? Era o povo brasileiro? Era você, irmão? Não, era o povo de Israel, eram os judeus. Sob a liderança de Moisés, um grande líder, um grande profeta, o primeiro profeta, grande líder, que até ele em Deuteronômio 28 já falou a respeito, ele profetizou a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70, olha só, que era o grande juízo final que Jesus de Nazaré, quando foi anunciado pelos profetas, veio e trouxe. Jesus de Nazaré não veio para crente, Jesus de Nazaré não veio para evangélico hoje, não tinha religião evangélica, não tinha crente, não tinha nada. Não tinha igreja católica, não tinha nada. Entende? Não haviam igrejas. E haviam sinagogas, haviam templos, casas onde as pessoas se reuniam para orar, para discutir sobre o Antigo Testamento, sobre a lei de Moisés. Jesus de Nazaré trouxe a lei de Moisés, pregou a lei de Moisés, cumpriu a lei de Moisés, foi para a cruz, aboliu a lei, acabou com os mandamentos de Moisés para criar a nova aliança no seu sangue para toda a humanidade. E você hoje, em pleno século XXI, querendo derrubar o gigante que Davi derrubou. Querendo sacrificar Isaac
que Abraão subiu com ele no monte e não sacrificou. Querendo colher a 100 por 1 o que Isaac colheu no deserto. Querendo, com 300 homens, vencer no vale de Jeosafá, no vale de Gideão, aquela guerra que Gideão venceu contra os midianitas para salvar o seu povo da opressão. Não tem sentido, amado. Não tem sentido. Campanha do Vale de Gideão, campanha de Abraão, campanha de Isaac, campanha de Josafá, campanha do eu sou forte, eu sou aquilo. Vamos derrubar o gigante, você tem que derrubar isso. É o teu gigante esse desemprego. O teu gigante é a fome, o teu gigante é a pobreza, o teu gigante é a doença, tudo isso são campanhas de homens. Não tem na Bíblia. Jesus não mandou fazer campanha para ninguém, e nem os apóstolos. E nem mandou fazer igreja. Agora, desde Constantino, quando mentirosamente disse que se converteu ao cristianismo, né? Desde Constantino, de 303 a 331, depois de Cristo. Ele, com sua ganância, com sua mente maligna, inventou o cristianismo católico, que tem se expandido no mundo. Desde lá então, que com a reforma de Martinho Lutero, que a reforma de Martinho Lutero não foi uma transformação, não foi uma nova lei, uma nova aliança, um novo, não. Foi só uma reforma no que era antigo, no que já era feito. Uma reforma não é uma transformação, não é um nascimento de algo novo. Uma reforma é algo que estava destruído, que estava imperfeito, que estava se acabando e se reformou e ficou novo. Porém, não muda nada. Muda-se alguns conceitos, mas a raiz do antigo continua. E é assim a reforma, e foi assim a reforma protestante de Martinho Lutero. Tirou algumas coisas que tinha na Igreja Católica, mas continuou com os mandamentos de Moisés, continuou com a lei antiga, com o antigo pacto. E assim os evangélicos hoje vêm várias igrejas, várias instituições religiosas repetindo esse ato, continuando com a lei de Moisés. Uma coisa que não é para você. Guardar o sábado. O que tem a ver guardar o sábado com brasileiro? Responda para mim. Você doutor em filosofia, você doutor em arqueologia, em teologia, que faz teus sermões, que vai para a internet com teus vídeos, ser aclamado, né? Ser aplaudido. Me diga para mim agora, responda para mim agora. O que é que tem a ver o povo brasileiro com os judeus? Responda. O que é que tem a ver o povo brasileiro em pleno século XXI guardar sábado? O que era guardar sábado? Era uma lei de uma nação. Ou você não sabe disso? Você é tão estudado, rapaz. É formado em hermenêutica, em exegese, em homilética. Tem belos sermões, belas palavras. Ensina aos jovens a querer ser um bom pregador. E não entendes a revelação da graça de Cristo? Falta-te o Espírito Santo. Tens em você, na verdade, um espírito enganador que tem enganado ao longo dos anos milhares de pessoas. Como foi com aquela jovem, né? Se eu não me engano, Ellen White, se não me engano o nome. Não é isso mesmo? Quando teve visões mentirosas e enganou milhares de pessoas e vem enganando. É assim os líderes religiosos. Tem suas visões, tem seus sonhos, que um anjo falou, o anjo mandou o recado, o anjo mandou dizer que tem que abrir essa igreja, que tem que fazer isso, e assim vem. Mas nenhum tem a revelação da graça que teve Paulo. Para pregar a nova aliança, para pregar o evangelho da graça. Vem trazendo as leis. E toda a igreja que tem a lei de Moisés está fora de Cristo. Toda a igreja que tem a lei de Moisés não tem Cristo. Não tem a graça. Estão negando Jesus. Entendeu? O perigo dos líderes religiosos em querer fazer que você acredite que tudo que está na Bíblia é para você. Diga o fraco, eu sou forte, e fazem a campanha. No vale de Jeosafá. Transforme suas enxadas, suas foices, sua pá em ar. E os evangélicos indo na onda. Não é para você. Leia lá em Joel. Para quem era aquilo dali, qual foi a época, qual foi o tempo, com quem Deus estava falando. Não, mas está escrito, mas não é para você.
Esse é o problema. O bispo diz, o pastor diz e está escrito e você acredita. Não é verdade? Eles falam que a Bíblia tem mais de 6.000 profecias, promessas, que muitas já se cumpriu nos nossos dias. Mentira! Nos nossos dias não se cumpriu nenhuma profecia do antigo pacto. Não. Onde? Me diga. Se você vê todas as profecias, leia. Leia o contexto. Para quem era? Para Jerusalém. Toda a profecia de juízo final, toda a profecia de destruição, de arrebatamento, toda a profecia da vinda do Messias, da vinda do Filho do Homem, toda a profecia da grande tribulação, do anticristo, do homem da iniquidade, da batalha do Armagedon, era para quem? Leia a Bíblia, leia Apocalipse, por exemplo. João falou o quê? Que o anjo disse o que para ele? O anjo, lá na ilha de Pátimo. Tudo que tu vê na visão, tu escreve num livro e manda para quem? Para o Brasil? Não. O anjo mandou ele mandar para quem? Para as igrejas que estavam na Ásia, na época, em Jerusalém, no ano 68. E de lá, então, até 70, 2 anos se passaram, tudo se acabou. Leia. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você, irmão crente, que diz que é pecador, que diz que é o verme de Jacó, que diz que é não sei o quê. Ah, porque Deus abençoou Abraão, porque Deus abençoou Jacó, porque Deus abençoou José, ele vai mudar a tua história. José era escravo, de escravo passou a governador. Deus está te fazendo também, irmão. Deus vai mudar a tua história. Mentira. É uma história. Conta a história de um jovem que foi vendido pelos seus irmãos por ganância e por inveja e se tornou-se um grande homem de Deus. Assim, realizando os seus sonhos. Quando, em linguagem de figura, dizia para os seus irmãos e para o pai dele que o pai dele, a mãe dele e os irmãos iriam se curvar para ele, simbolizando o sol, a lua e as estrelas. E o crente diz que é o diabo, que é o Satanás, que o sol e a lua e as estrelas, o sol e a lua vai cair, vai se transformar em treva. Nada disso, é linguagem de figura, é linguagem de judeu. Você não entende porque você é brasileiro. E ficam futurizando a Bíblia. E ficam guardando sábado. Guardar sábado. Até Jesus de Nazaré questionou o sábado. Até Jesus de Nazaré questionou contra os fariseus que guardavam sábado. Era uma lei. Era uma lei de uma nação chamada Israel. Você, meu amado professor, em teologia e arqueologia, filósofo, você não é judeu. Você é brasileiro. E nem que você fosse, não tem mais lei em Israel. Você deve saber disso, não deve? Que Jesus na cruz aniquilou a lei que constava de ordenança e era prejudicial ao povo judeu. Nós somos brasileiros, somos gentios. Tá bom? O que tem a ver nós com o Antigo Testamento? Nada. O que tem a ver crente hoje com a antiga aliança de Moisés? Nada. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo, o nosso profeta, o nosso pastor, o nosso guia, o nosso sumo sacerdote. É Jesus Cristo ressuscitado. Não tem nada a ver com Moisés. E assim, milhares de religiões no mundo vivem enganando o povo, vivem escravos de leis mortas, que não funcionam. É inacreditável a ignorância de mundo. Então, a Bíblia é mentirosa? Sim ou não? Você acredita na Bíblia? Você acha que ela é mentirosa? A Bíblia não é mentirosa. A Bíblia é verdadeira. Tudo que está escrito na Bíblia é verdade, já aconteceu. Agora, o problema é para quem se aplica. Você não pode ler a Bíblia dizendo que é para você o que você está lendo, principalmente no Antigo Pacto. O que é para nós na Bíblia, então? O que é para nós são as epístolas do apóstolo Paulo. Foi ele quem foi escolhido, foi chamado, foi levado ao terceiro céu. Leia 2 Coríntios, capítulo 12. Que ele foi levado para pregar aos gentios. Leia Gálatas capítulo 2 também, que ele fala que Pedro recebeu a revelação para os da circuncisão, os judeus, e ele recebeu para os gentios da incircuncisão. Ele é o nosso apóstolo. Ele prega, pode ler,
toda a pregação da graça de Cristo para os gentios. Não tem nada a ver. Não tem mandamento, não tem ordenança, não tem dízimo, não tem Santa Ceia, não tem fogueira santa, não tem altar, não tem nada. Tem a revelação da graça. Nós estamos no ministério do Espírito. E nesse ministério do Espírito não tem ordenanças. E nem coisas materiais, porque é o Espírito. O próprio Jesus falou para aquela mulher em Samaria: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? É quando você não precisa pegar, nem tocar e nem fazer. Isso é espírito, você não vê espírito. Agora, as pessoas nas igrejas aí, os evangélicos fazem o quê? Pegam, tocam, é garrafinha com água, é lenço ungido, é vassoura ungida, é envelope disso, é envelope daquilo, é arca da aliança, é altar, é cajado de Moisés, e vai, tanto lá. É um monte de oblações mentirosas, coisas da lei que não existe mais, que Cristo já aniquilou. Então, essa é a Bíblia. Tá bom? Para você entender comigo, essa é a Bíblia. Certo? Que, na verdade, né? Se você quiser entender mais sobre ela, tem a Bíblia também hebraica, tá? Porém, a Bíblia hebraica, ela é diferente dessa, certo? A Bíblia hebraica dos judeus não é essa Bíblia aqui. Não era essa Bíblia que você tem hoje, que Jesus de Nazaré, na época, né? Ele, então, pregava, mostrava as mensagens para os judeus. Tá bom? A Bíblia que Jesus de Nazaré usava era a Bíblia hebraica, a Bíblia de Jerusalém, certo? Que contém os livros de Macabeus, contém os livros, né, canônicos. Ó, a Bíblia hebraica, na verdade, como você pode ver aqui, antes da Era Comum e entre os anos, né, 4 ou 7 de Jesus, ela contém 39 livros canônicos. A Bíblia hebraica ela tem 39. Ela tem 39 livros canônicos. Os Pentateucos, os livros Pentateucos, né, da Bíblia original dos judeus, que você não tem, que não é essa Bíblia que você tem, elas são os 5 livros, 5 primeiros livros, Gênesis ou a Torá, certo? Que eles chamam de Torá. O primeiro livro do Pentateuco vai até Deuteronômio, né? Que são 5. Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levíticos, né? É o contrário. Não é nessa mesma cronologia aqui, ó. A cronologia da Bíblia hebraica é diferente dessa. Essa aqui é grega romana. Essa Bíblia que você tem é católica, é grega romana. Aí tem os primeiros 5 livros pentateucos, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Que são 5 camadas, né? Que contém coisas primitivas e são difíceis de se entender. Não dá para entender porque são coisas primitivas. Não tem explicação, não tem como interpretar. Que são sacerdotal, deuteronômica, javista, eloísta e outros, né? Agora, os outros livros, né, que tem, são livros históricos do século VI, antes da Era Comum. Os livros históricos são Josué, Juízes, né? 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Os outros são Salmos, Provérbios, né? E outros mais. Agora, os livros proféticos, né? Como você pode ver que são 15 livros proféticos, diz o seguinte, ó. O primeiro era Amós, que aqui não é aqui, na nossa Bíblia é Isaías, né? Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Jeremias, Ezequiel, Abidias, que não tem na nossa, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jonas e Joel, né? Joel é um livro alegórico. E até João Batista foi o último profeta, que nem disse Jesus. Esses são os livros proféticos, né? Entre Amós e Malaquias. E vai Joel, e Joel. Porque aqui é a Bíblia hebraica, ela é diferente dessa.
Os livros escritos da Bíblia hebraica são Lamentações, Jó, que também é um livro alegórico, Ruth, Cânticos, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, né? Eclesiastes, Esté e Daniel. São livros escritos. Agora, os livros canônicos da Bíblia hebraica, né? Que é deuterocanônicos, é o seguinte, ó. O primeiro é Tobias, que não tem nessa Bíblia. O segundo é Eclesiásticos, que não tem também nessa Bíblia. O terceiro é Baruque, que não tem na Bíblia nossa. E o primeiro e o segundo Macabeus também não tem na nossa Bíblia, e nem tem um livro de Judite. E nem tem também o livro de Enoque, da nossa Bíblia. E nem o livro da sabedoria, não tem na nossa Bíblia, tá bom? Só tem na Bíblia hebraica, que é a Bíblia original dos judeus. É a Bíblia de Jerusalém. Se você quiser saber, você precisa comprar uma dela. E todas elas são datadas aqui, ó, com os anos, com época e tudo. Tá bom? Essa Bíblia aqui só tem em Jerusalém. Muito bem, meu amado. Então, eu quero que você entenda. A Bíblia é mentirosa? Sim ou não? Não, a Bíblia não é mentirosa. O problema é que os evangélicos, eles disturbam as coisas. Eles camuflam. Essa Bíblia que você tem hoje, ela é uma Bíblia adulterada. Você não pode chamar ela de sagrada, porque a palavra sagrada significa algo puro, santo, sem defeito. E essa aqui tem muito defeito porque ela foi primeiro, né, reescrita por Jerônimo, certo? Como eu falei para você, um padre Jerônimo. Depois, depois de ter passado pela reforma protestante de Martinho Lutero, ela então teve outras traduções diferentes, né? E desde então vem a tradução para o Brasil de João Ferreira de Almeida, que era um padre português também, como eu falei para você. Então a Bíblia inteira, e essa aqui que nós temos, principalmente é uma Bíblia adulterada. Tem erros, tem coisa aqui que não existe e também falta muita coisa da Bíblia original, como eu falei para você. Que a Bíblia original, né, são 39 livros canônicos que ela contém. E essa Bíblia não tem. O Deuterocanônicos não tem essa Bíblia, certo? Essa Bíblia aqui, ela falta alguns livros, principalmente de profecias. Tá certo, meu amado? Então você tem que entender isso. Os ateus não creem em Deus porque eles têm essa ideia deles. Muito bem, eu respeito. Mas é o mesmo que você dizer que crê no vento e não vê. Sabe por que você sente? Assim também é Deus. Deus é como o vento, ele é espírito. Não tem como você ver. Deus é espírito. Então, e eu quero me despedir de vocês. Eu espero que você tenha entendido, tá? Que é a Bíblia. Nem tudo que está escrito na Bíblia é para você. Nem tudo. Tá bom? Nem tudo que está escrito na Bíblia é para você. Eu espero que você entenda isso, meu amado. Eu me despeço de todos vocês, porque o Antigo Testamento da Bíblia, todo o Antigo Testamento da Bíblia, contém as leis de Moisés, que era somente para uma nação, Israel. Não tem nada a ver com você hoje crente, tá? Então, nós estamos na graça de Cristo, e na graça de Cristo somos mais do que vencedores. Eu me despeço de vocês, eu agradeço a todos, muito obrigado, e fiquem com Deus, graça e paz a todos. Assim é e assim será. Muito obrigado.